Contos de Banco da Vitória, por Roberto Carlos Rodrigues. O Tesouro de Banco da Vitória. A história é antiga e tantas vezes tão remexida, muitas vezes contadas, mas jamais foi esquecida em nossa comunidade. Verdade ou mentira, pouco importa, é a nossa história. É isso que conta. Isso sim é louvável para o nosso povo e não pode ser esquecida. Sempre há quem a relembre de vez em quando, num final de tarde ou uma manhã de sábado sem compromissos. Há os que a esqueceram. Que Deus os perdoe. Isso é justo. Cada vez que a história do Tesouro de Banco da Vitória era contada havia um novo jeito dos fatos, numa nova versão, sempre mais fantasiosa, mais misteriosa, novelesca e instigante. Foi assim que essa história atingiu tantas gerações. Nessa história sempre são inseridos novos personagens, novos desenrolares, novos cenários e seus finais surpreendentes ou trágicos. Muitos acreditavam nessa história e não duvidavam dela uma só vírgula, uma letra a mais ou a menos. Acreditavam na história deste tesouro apenas por princípios de crenças. Por outro lado, muitos dos nossos conterrâneos desacreditavam piamente nessa história e por isso construíram até inimizades, rixas calorosas, arrédios sem fins. Mas uma coisa era certa, a história do Tesouro de Banco da Vitória realmente aconteceu. A história. Não do jeito que muitos aqui comentaram e alardearam, mas do jeito que as coisas e os fatos realmente aconteceram. O Tesouro de Banco da Vitória realmente existiu, esteve muitos tempos aqui, bem debaixo dos nossos pés, e foi rapidamente roubado do nosso povo. O Tesouro de Banco da Vitória já não existe mais. Ele foi usurpado, e jamais voltará para a nossa comunidade. Isso é certo e inquestionável. Pelo menos por enquanto. Anos e mais anos de tantos sacrifícios se perderam para sempre com o nosso tesouro. O Tesouro de Banco da Vitória foi simplesmente esquecido, duvidado e questionado. Isso era triste. Era até hoje. Mas não vai ser mais. Mas, vamos à história, como de fato isso aconteceu. Ou melhor, como eu penso que aconteceu. Era janeiro de um ano já passado. Numa década passada, mas não muito distante. Apenas esquecida, por alguns, não por todos. Era a década de 80 do século passado. 6 meses antes da Copa do Mundo de Futebol de 1986, quando tudo aconteceu. Banco da Vitória era um distrito da cidade de Ilhéus. Um lugar pequeno, alegre e festeiro. Um lugar de povo trabalhador e disciplinado na arte de vencer na vida. Um lugarzinho bendito e querido por Deus. Podia assim acreditar seus moradores. E razões para isso eles tinham de sobra mais um pouco. Naquela época o lugarejo fervilhava de gente. O comércio era viçoso e pujante. As velhas casas de taipa deram lugares à construção de alvenarias e alguns imóveis tinham diversos quartos, várias salas e amplas varandas. Em todas as ruelas haviam bares festeiros, bodegas sustidas e vendas mais parecidas com pequenos armazéns. O povo vivia próspero e alegre. Tinha suas razões. Todo esse alvoroço social e econômico era visto por todos os lados e cantos do lugarejo por conta da obra de asfaltamento da rodovia Ilhéus-Itabuna que corta a localidade ao meio. A empresa que fazia as obras nessa rodovia baiana tinha escolhido a localidade de Banco da Vitória como a sede do seu parque de operações. Por conta disso caminhões, imensos tratores e maquinários pesados se viam por todas as ruas do então distrito de Ilhéus. Muitas casas de Banco da Vitória foram alugadas para poder alojar os operários dessa obra. Um grande alojamento de peões de obra foi erguido nas margens da antiga rodagem. Nos finais das tardes caminhões e ônibus cheios de operários chegavam à localidade e as ruas ficavam infestadas de gente e sotaques. Os bares serviam de descansos e alegrias para aqueles andarilhos de tantos caminhos tão distantes. Foi num final de semana que o Tesouro de Banco da Vitória foi desenterrado e a tragédia se alastrou por aquela comunidade ribeirinha. Onde hoje existe o loteamento Santa Clara era uma mata quase circulada por um pegajoso brejal. Havia um pequeno monte nos limites da estrada da Sesmaria Victória, uma aguada no meio do terreno alagado e poucos palmos de terras secos. No monte aqui citado havia um grande pé de eucalipto quase secular, diversos pés de jaqueiras, cajueiros, e um grande tronco caído de um velho pé de jequitibá. A árvore jazia ali há décadas.
Tinha sido atingida por um raio em décadas passadas e tombara dias depois e ali ficou, servindo apenas como toca de cobras venenosas e marimbondos de poucas amizades. Naquela tarde de sábado os roncos dos motores de tratores se ouviram naqueles ares e o pequeno monte começou a perder sua forma original. 2 tratores emprestados da obra de asfaltamento da rodovia Ilhéus-Itabuna entraram naquelas terras e em poucas horas árvores tombaram aos chãos e o barro vermelho foi removido selando para sempre o velho curso daquela aguada. Na manhã do domingo seguinte os tratores e as caçambas carregaram o barro vermelho e o velho brejo desapareceu daquela paisagem para sempre. Na segunda-feira seguinte o velho pé de eucalipto fazia companhia ao tronco do jequitibá e apenas uma frondosa jaqueira tinha sido poupada das lâminas e dos pneus mal educados dos ferozes tratores. Durante aquela semana o serviço de terraplanagem daquela propriedade ficou parado e foi retomado no sábado seguinte, quando começou o desterro do tesouro de Banco da Vitória. Dizem tantas bocas criativas em Banco da Vitória que um dos tratoristas daquela obra descobriu um pote cheio de ouro e pedras preciosas enterrado próximo às antigas raízes do pé de eucalipto e, como medo de ser descoberto, cobriu tudo de terra e marcou o lugar do tesouro na sua memória. Ao final dos serviços de terraplanagem daquele dia os trabalhadores voltaram para o Banco da Vitória, mas o tratorista não conseguiu esconder sua agonia e pedindo para sair da bebedeira com os amigos, alegou um mal-estar e disse que ia voltar para o alojamento. Desapartando dos colegas de labuta, o tratorista Agenor dos Santos esperou a noite serenar e aportado de uma pá, um picarete e 2 sacos de embalar açúcar, ele voltou ao local do esconderijo do tesouro achado e, silenciosamente no escuro, retirou o ouro e as pedras preciosas da secular botija, colocou-os nos sacos, tampou o buraco e saiu sorrateiramente do local. Na beira do rio Cachoeira Agenor tirou uma grande pepita de ouro do saco e colocou no bolso da sua calça. A mesma coisa fez com 2 diamantes pequenos e 2 esmeraldas. Depois escondeu seu tesouro em um buraco na beira do rio Cachoeira e voltou para o alojamento onde bebeu e dançou a noite inteira, vestido de uma felicidade que nunca demonstrou ter. Os colegas de tantos anos acharam estranho aquela alegria súbita, porém, não souberam os motivos daquela farta motivação. O feliz tratorista bebeu conhaque Presidente com Coca-Cola até o dia raiar e quando por fim dormiu naquele domingo não sabia que era o seu último dia sobre a face da terra. Agenor teve uma convulsão do meio daquele dia ensolarado e morreu de derrame ainda no final daquela tarde. 2 dos seus colegas de alojamento descobrirão ainda naquela noite o ouro e as pedras preciosas escondidos entre as roupas do morto. Um dos peões chamado João disse que ia ficar com o ouro e os diamantes e deu para o colega 2 reluzentes esmeraldas. O acordo foi feito e os 2 homens se fizeram silenciosos sobre o ocorrido. Onde será que Agenor achou esse tesouro? Indagaram-se a noite inteira de domingo e quando a segunda-feira chegou, eles sepultaram o velho companheiro de tantas obras e andanças no cemitério de Banco da Vitória. Ainda naquela segunda-feira os 2 trabalhadores descobriram as terras remexidas próximas às raízes do pé de eucalipto e souberam que seu amigo morto tinha achado ali algum tesouro. Manter silêncio sobre o ocorrido foi o acerto dos 2 peões e ainda naquela noite eles voltaram ao local e remexeram velozmente aquela terra em busca do tesouro que ali não existia mais. Filho de uma puta. Agenor achou aqui um grande tesouro e não apenas essas pedras. Agora está morto e não sabemos aonde ele colocou o resto das pedras preciosas. Disse João. O outro homem que tinha recebido as 2 esmeraldas perguntou no escuro para o amigo. João, você está com o ouro e seus diamantes aí no seu bolso? O outro respondeu zangado. Para que você quer saber, Tonho? Lá no Mato Grosso vi um velho mandingueiro fazer uma reza para achar ouro utilizando um pedaço de ouro. Quem sabe a gente não faz a mesma coisa que acha o restante? Argumentou Tonho. O meu ouro e minhas pedras estão aqui no meu bolso e até para dormir eu durmo com elas. Disse João. Tá certo, não se deve confiar em ninguém nessa hora. Disse Tonho olhando para o colega. Quando João se abaixou para pegar a pá que tinha trazido, recebeu um forte golpe na cabeça e caiu morto ao chão. Tonho retirou a pedra de ouro e as 2 esmeraldas do bolso do morto e o enterrou em um dos buracos que tinha aberto. Depois fechou os demais buracos e voltou para o alojamento. Já era quase dia. Naquela manhã Tonho fingiu que procurava o amigo e disse para o capataz da obra que João tinha ido dormir no brega do Alto da Bela Vista e por certo perdeu a hora de acordar e o dia de trabalho. Tonho só trabalhou até o meio-dia e, dizendo ir procurar o amigo sumido,
Percorreu alguns bares de Banco da Vitória e depois no final da tarde embarcou em um ônibus para Ilhéus e jamais colocou seus pés em Banco da Vitória novamente. Naquela mesma noite ele embarcou para Salvador e morreu num acidente de ônibus que caiu no Rio Paraguaçu. Na força daquele acidente seu corpo foi arremessado no rio e a pequena sacola onde ele trazia seguro em sua mão direita, contendo as pedras preciosas e ouro de Banco da Vitória, caiu na água e adormeceu para sempre no fundo do lamaçal daquele rio do Recôncavo Baiano. Agenor, João e Tonho morreram em menos de 24 horas após terem contatos com o tesouro de Banco da Vitória. Seria isso uma maldição? Ou simples fatalidades? Nunca saberemos. Uma coisa é certa, naquela mesma semana uma chuva desigual caiu nas margens do rio Cachoeira, desde suas nascentes na Serra de Tararaca, lá para as bandas dos limites da Serra de Vitória da Conquista até as praias de Ilhéus, e uma grande enchente alagou o rio Cachoeira e desbancou grande parte das suas beiradas em Banco da Vitória. O tesouro de Banco da Vitória que tinha sido enterrado por Agenor nas margens desse rio foi removido e carregado para o fundo das lamas que adormecem no fundo da Coroa Grande, já nas franjas de São Jorge dos Ilhéus e das sombras dos coqueirais dos arredores de São João da Barra do Pontal. Ali encontrar-se sepultado este tesouro, e muitos moradores de Banco da Vitória acreditam que este seja o melhor destino para este agora velho saco, repleto de pepitas de ouro, pedras de diamantes e encantadoras esmeraldas. Antes, o tesouro de Banco da Vitória era chamado de Carbonara pelos antigos escravos da Cismaria Victória. Nas senzalas da secular Cismaria muito se falava da existência deste tesouro e do seu esconderijo pelas proximidades daquela fazenda. Muitos pretos velhos escravos relatavam a existência deste tesouro por aquelas bandas. Mas essas mesmas sábias vozes diziam que se tratava de um tesouro amaldiçoado, maldito e cruel. Por conta disso, era melhor deixá-lo enterrado para sempre. Infelizmente, essa recomendação não foi cumprida. O tesouro de Banco da Vitória continua sendo procurado todos os dias, há muitos anos, isso, por muitos dos pescadores da localidade, que dizem que vão pescar, mas na verdade vão peneirar o velho rio Cachoeira com esperança de encontrar esta rica canastra. Mas quem teria enterrado este fabuloso tesouro nas terras de Banco da Vitória? Porque o seu ou os seus proprietários não vieram recuperá-lo? Porque este tesouro ficou enterrado por tanto tempo? Será que é um tesouro realmente amaldiçoado ou apenas lenda? Este tesouro realmente existiu ou é apenas mais uma das tantas histórias fantasiosas do povo de Banco da Vitória? Por certo, não tenho respostas para essas perguntas. Mas não pretendo desenterrar este tesouro relatando aqui suas outras histórias e tantas outras versões. Eu acredito que o tesouro de Banco da Vitória realmente existiu e que ele não era apenas composto de uma botija cheia de ouro e pedras preciosas, mas sim de 7 grandes botijas repletas de ouro e diamantes. 7 tesouros enterrados em Banco da Vitória. Apenas um foi desenterrado e, aonde estarão os demais tesouros? Segundo Cobé, irmão de Bebogo, os demais tesouros estão enterrados em algum lugar entre o começo da Rua dos Artistas e o final da Rua 2 de Julho. Eu acredito em Cobé. E você, acredita em histórias de tesouros?